eu pedi ao Aguinaldo que cantasse essa canção sobre Chico Xavier, porque tem tudo a ver com o nosso estudo da noite. Nosso estudo chama-se Um Verdadeiro Exemplo de Natal. Nós temos ouvido muitos colegas falarem sobre o Natal. Porque o que é Natal, gente? Natal significa nascimento. Natal significa renascimento. Um renascimento de todos nós. E nós ficamos pensando que existem e existiram algumas pessoas nesse mundo que encarnaram totalmente o exemplo do renascimento. Qual seria esse renascimento? A modificação, a melhora, a evolução espiritual. Então nós resolvemos falar aqui hoje sobre um desses espíritos abençoados que estiveram aqui conosco, que foi um verdadeiro exemplo de Natal. Esse espírito foi Chico Xavier. Então, nós buscamos num livro, que é um livro que eu gosto demais, que acho que eu já li várias vezes, foi escrito pelo Ramiro Gama, que hoje também se encontra na espiritualidade. O livro chama-se Lindos Casos de Chico Xavier. Neste livro, o Ramiro Gama conta várias situações, várias histórias que ele viveu junto ao Chico Xavier. São 220 histórias neste livro. E cada uma dessas historinhas, são histórias curtas, nos faz entender quais são as características, quais são as qualidades que nós precisamos adquirir para sermos um exemplo de Natal, um exemplo do renascimento. Então nós pescamos nesse livro 6 situações, 6 historinhas que vão significar 6 dessas características que nós precisamos ter. Quais são essas características? A fé, a confiança, a humildade, a tolerância, a disciplina, a caridade e, naturalmente, o amor. Então, nós vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas qualidades espirituais, cada uma dessas características do renascimento espiritual de cada um de nós. Mas vamos fazer isso contando uma historinha do Chico Xavier, que está lá naquele livro que eu falei com vocês, os Lindos Casos de Chico Xavier. Então, a primeira é a fé. E lá no Lindos Casos, o Ramiro conta uma historinha chamada O Valor da Oração. Aconteceu o quê? Quando a mãe do Chico, a Dona Maria João de Deus, desencarnou, Chico tinha muitos irmãos e irmãs, e eles eram muito pobres, materialmente falando. Então o pai dele, para poder trabalhar, ele ou trabalhava, ou ele cuidava daquele tanto de filho que ele tinha. Então o que ele fez? Ele distribuiu os filhos para as casas de parentes e de grandes amigos, para que ele pudesse trabalhar. E o Chico foi para a casa de uma madrinha dele, que era uma pessoa de um espírito muito, muito conturbado, quase obsidiado, totalmente dada a ataques de raiva e de violência. E ela passava tempos entregue a essa obsessão.
E quando ela estava nessas fases, a raiva, a exasperação, a violência dela era muito mais forte. Em algumas dessas ocasiões, ela condenava o coitado do menino Chico a ficar vários dias sem dormir. Condenava-o à fome, batia, tudo. O Chico sofria muito. Uma vez, já fazia 3 dias que ele estava em completo jejum. Aí à tarde, na hora da prece, ele encontrou a sua mãezinha desencarnada no quintal, sob a sombra de uma árvore onde ele costumava ir para encontrar o espírito dessa mãe, ainda sem compreender direito o que era. Quer dizer, ele iria, né? E ele estava muito triste. Aí a Dona Maria perguntou para ele, lógico, como toda mãe faz, qual que era o motivo daquela tristeza dele. Ele falou: então a senhora não sabe? Eu tenho passado muita fome. Aí ela olhou para ele e falou: senhora, você está reclamando muito, meu filho. Menino goloso sempre tem indigestão. Ele falou: mãe, mas eu queria tanto comer alguma coisa. Aí a mãe abraçou, né, como só as mães sabem abraçar os filhos, e disse: olha, continua em oração. Espera um pouquinho. O menino ficou ali quietinho, Chico, né, repetindo as palavras do Pai Nosso, e daí um pouquinho um grande cachorro chegou perto dele com um objeto escuro na boca e jogou no chão, nos pés dele. O que era aquilo? Era um jatobá. Jatobá é uma fruta que hoje em dia a gente quase não vê mais. Ela tem uma casca grossa assim, e você quebrando aquela casca, aparece aquela fruta verde. Eu me lembro disso quando eu era criança, lá no Fabrício. A gente comia aquilo, ficava toda pintada de verde, mas era uma delícia aquela fruta. Aí a mãe dele disse: olha, meu filho, mistura esse jatobá com água, que você vai se sentir muito bem alimentado. Aí o Chico comeu, e a mãe, despedindo-se dele, disse o quê? Como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um simples cão pode nos ajudar, em nome de Jesus. Então, nessa historinha aqui, gente, a gente vê o valor da fé. Em todas as situações em que nós estivermos, sejam elas situações agradáveis ou situações tristes, muitas vezes nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, eu não sei o que fazer. Vamos nos lembrar de termos fé e de esperarmos a providência divina, porque ela sempre nos virá, de uma forma ou de outra, mesmo através das aflições, né? Então essa é a primeira característica que uma pessoa que deseja ser um verdadeiro exemplo de fé, exemplo de Natal, de renascimento, deve ter, né? Vamos à segunda. A segunda é a confiança. Gente, quem tem fé, consequentemente vai confiar em quem lhe deu aquela fé, que foi Jesus. Então, se temos fé, nós temos confiança em Deus, não é? E o Chico também tinha. O que aconteceu? O Chico tinha um irmão chamado José, que o auxiliava muito na condução do centro espírita chamado Luiz Gonzaga, que ele presidia lá na cidade de Pedro Leopoldo, isso antes dele se mudar aqui para Uberaba, né? E o José dirigia as sessões do centro, tudo, e esse irmão adoeceu gravemente, sem que ninguém esperasse. Ele desencarnou.
e deixou ao Chico o encargo de cuidar da família toda. Dias depois, o Chico descobriu que não foi só esse encargo que ele tinha deixado para ele, não, tá? Ele deixou também uma dívida de uma conta de luz que ele não havia pago, que naquela época era no importe de 11 cruzeiros, porque o dinheiro da época não era o real, era o cruzeiro. Então havia aquela dívida de 11 cruzeiros. Gente, esse dinheiro era muito para o Chico, porque ele trabalhava no Ministério da Agricultura lá e ganhava muito pouco, era praticamente um salário mínimo, e no final do mês sobrava nada para ele, ainda mais agora, com mais encargos da família do irmão. Aí ele ficou muito pensativo, sentou na porta da casinha deles e ficou ali pensando nisso, e apareceu Emmanuel, seu guia espiritual. Olha, Chico, se preocupa não, confia e espera. Tá. Horas depois alguém bateu na porta da casa. O Chico foi atender, era um senhor da roça. Falou assim: o senhor é o Chico Xavier? Ele falou: sou eu. Falou assim: olha, eu soube que o seu irmão morreu e eu vim aqui lhe pagar uma bainha de uma faca que ele me fez há tempo, e aqui está a importância que eu dei. Entregou o envelope ao Chico. O Chico contou o que tinha lá: 11 cruzeiros, exatamente o valor que ele precisava para pagar a conta de luz. Aí ele sorriu, descansado, porque ele estava livre de um peso. E aí ele concluiu ao contar essa história: que grande lição eu ganhei. E nós também, gente, se nós aprendermos a olhar os lírios do campo que não temem o amanhã, porque eles sabem que o amanhã pertence a Deus. Então é necessário que nós tenhamos confiança. Agora vamos à terceira qualidade, a humildade. A gente precisa ser humilde se quisermos ser um exemplo de verdadeiro Natal. E o Chico nos ensinou isso com uma historinha que a maioria das pessoas conhecem e que é excelente, chama-se A Água da Paz. Lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, no Pedro do Povo, quando se tratava de falar sobre mediunidade, nossa, mas tinha discussão demais. Os membros da equipe muitas vezes não concordavam entre si. Isso é assim, isso não é assim, ele viu, ele não viu nada, que isso aqui, era aquela coisa. E o Chico sofria muito com isso, e ele ficava muito irritado com isso, né? Porque ele tentava sempre explicar e poucas vezes era compreendido. Por isso, na hora da prece, quase sempre o Chico estava desanimado, estava aflito. E uma vez o espírito de sua mãe, Dona Maria de Deus, compareceu e lhe deu um conselho: ao meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. Nossa, o Chico ficou satisfeito demais com aquele conselho e procurou esse medicamento em todas as farmácias de Pedro. Claro que ele não encontrou. Aí ele foi procurar em Belo Horizonte, também não encontrou de jeito nenhum. Depois de 2 semanas ele disse à mãe dele: olha, procurei para todo lugar, mas eu não encontrei esse remédio não. Aí o espírito de Dona Maria sorriu e disse assim para ele: precisa viajar para procurar não, você pode obter esse remédio dentro de casa mesmo, a água da paz. Pode ser a água do pote, certo? Quando alguém te provocar, quando alguém te irritar com a palavra, bebe um pouco dessa água pura e conserve na boca. Não engula, nem jogue fora. Enquanto você estiver com a tentação de responder, de brigar, você guarda esta água dentro da boca, banhando a sua língua. O médium, então,
baixou os olhos desapontado. Por quê? Porque ele compreendeu que a mãezinha dele estava lhe chamando a lição da humildade. Gente, aquele entre nós que quiser ser um verdadeiro exemplo de Natal, nós temos que aprender a ser humildes. Muitas vezes não é falando, e muito menos falando alto, que nós vamos convencer as pessoas. Afinal de contas, nem sempre nós temos razão. Nós não somos os donos da verdade. Então, a humildade é a terceira característica. Vamos à quarta. A quarta é a tolerância. Porque, gente, nós temos que ter fé, temos que ter confiança, sermos humildes. E principalmente para ser humilde, gente, a gente tem que ter tolerância para com os nossos irmãos, para com os nossos próximos, não é mesmo? E o Chico nos ensina a tolerância no historinho também. Mas assim, 8 horas da noite, no sábado, o Chico estava lá quietinho, porque ele havia trabalhado muito na véspera, psicografando um livro do Emmanuel. Ao passar perto da casa da dona Alice, que era uma vizinha, essa vizinha o chamou e disse: Chico, eu estou te esperando desde as 6 horas da manhã, eu preciso que você me dê uma explicação. Mas ele estava atrasado, Aí ele disse assim: olha, dona Alice, eu estou muito atrasado, na hora do almoço eu atendo a senhora. E falou assim, foi embora. A dona Alice ficou ali parada, triste, olhando ele embora, Pouco adiante, o Emmanuel apareceu para o Chico e falou assim para ele: volta, Chico, atende a dona Alice, você vai gastar só 5 minutos que não vão te prejudicar em nada. O Chico era assim, obediência, voltou e atendeu. Aí ela falou: eu sabia que você voltava, eu conheço seu coração. Aí ela lhe pediu explicação sobre um remédio que, através da psicografia do Chico, ela havia recebido essa medicação no espírito do Dr. Bezerra Menezes, e ela precisava saber como tomar. O Chico explicou direitinho e ela ficou muito alegre, e quando se despediu disse assim para ele: obrigada, Chico, Deus lhe pague, vai com Deus. E o Chico partiu apressado, porque ele queria o quê? Recobrar o tempo perdido. Aí o Emmanuel apareceu de novo e falou assim para ele: Chico, para e olha para trás e veja o que está saindo dos lábios da dona Alice em direção a você. O Chico parou e olhou. Havia uma massa branca de fluidos luminosos que saíam da boca daquela irmã, encaminhando-se para ele, entrando no seu corpo e deixando tão leve, tão bem. Aí o irmão falou assim: viu, Chico? O resultado que nós obtemos quando somos serviçais, quando somos prestativos, quando possibilitamos alegria para alguém. E concluiu: imagine se ao invés de dizer vá com Deus, ela dissesse vai com o diabo. O que será que estaria saindo da boca dela, Umas coisas bem diferentes, cinza, cisco ou algo pior. E o Chico aí começou a andar naturalmente, sem pressa de chegar ao trabalho, sem receio de perder um dia. Ele sorriu muito satisfeito com essa missão e entendeu que tudo que fazemos é a serviço do Senhor, que está refletido isso nos nossos menores gestos, com os nomes de quê? Gentileza, afabilidade, doçura e tolerância. Ser tolerantes para com o nosso próximo
é uma das características que podem nos levar a ser um verdadeiro exemplo de Natal. Vamos à próxima. A disciplina. Disciplina é uma coisa que a gente tem que ter. Se nós queremos realmente participar da obra do Senhor, nós temos que ter todas as características que nós falamos, mas temos que ter disciplina também. Lá no final da década de 20, começo da década de 30, né? O Chico Tardinha estava orando sobre uma árvore, junto a um açude na saída de Pedro Leopoldo, quando viu a uma pequena distância dele uma grande cruz luminosa. Aí, pouco a pouco, entre esses raios da cruz, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando uma túnica semelhante a dos sacerdotes da Idade Média, que lhe dirigiu a palavra com muito carinho. Não se sabe o que eles conversaram, mas o Chico contava que aquele foi o primeiro encontro que ele teve com Emmanuel, seu guia espiritual, né? E ele contou que a um ponto da conversa deles, o orientador perguntou: Chico, você está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Aí Chico, com toda a humildade, respondeu: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Aí o Emmanuel falou assim: você não será abandonado, mas para isso é preciso que você estude, trabalhe e se esforce no bem. Aí o Chico perguntou assim: o senhor acha que eu estou em condição de aceitar esse compromisso? Aí o Emmanuel disse: é perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Aí o Chico, muito afoito, perguntou: quais são eles, Senhor? Qual é o primeiro? Resposta bem firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. E assim Emmanuel despediu-se de Chico, e o médium teve a certeza absoluta que ia começar para ele uma nova vida. Então, gente, se nós nos propusemos a participar de alguma forma com algum dom que a espiritualidade nos deu, porque não podemos ter certeza, a espiritualidade deu um dom para cada um de nós. Depende da gente querer usá-lo e de termos disciplina e disciplina, certo? Então vamos aqui agora à penúltima das qualidades. Gente, são N qualidades, viu? Deve ter assim, mais de 30, mas a gente pegou só essas aqui. É a caridade. Gente, se a gente já está trabalhando na obra, se estamos fazendo crescer em nós todas aquelas qualidades que nós falamos até agora, nós sabemos que nós precisamos praticar a caridade. E quando eu falo em caridade, eu não estou falando só da caridade material, estou falando da caridade espiritual, da caridade emocional. Muitas vezes só um bom dia que a gente dá para uma pessoa na rua, já um bom dia dessas pessoas. Mas o Chico, como sempre, nos ensina o que é essa caridade. Numa das historinhas lá do livro, dos casos, que se intitula A Caridade e a Oração. Tá. O Centro Espírita Luiz Gonzaga ia seguindo em frente, e de uma vez algumas pessoas chegaram à reunião pedindo socorro para um cego que havia sido acidentado. Esse pobre senhor, esse mendigo, estava sendo guiado por um companheiro totalmente alcoolizado. Aí ele caiu de um viaduto na saída de Pedro Leopoldo, de uns 3 metros de altura, tá? E o amigo alcoolizado, tadinho, com um espírito covarde, não sabia o que fazer, saiu correndo, deixou ele sozinho lá, e ele mexia sangue pela mão.
sozinho, sem ninguém. O que o Chico fez? Ele alugou um quarto numa pensãozinha lá em Pedro Leopoldo, onde internou esse senhor para receber tratamento médico, e o médico gratuitamente cuidava dele, só que ele precisava de um enfermeiro para ajudar. O Chico passava as noites com ele, mas de dia o Chico tinha que ir para o Ministério da Agricultura, ele tinha que trabalhar, então ele precisava de alguém que tomasse conta do cego durante o dia, enquanto ele se recuperava. E ele até colocou um comunicado no jornalzinho que tinha na cidade da época. Passou um tempo dessa publicação, ninguém aparecia. Aí, uma semana depois, duas prostitutas muito conhecidas na cidade chegaram lá e disseram assim para ele: Chico, nós lemos o seu pedido, então aqui, se nós pudermos servir já assim, humildes, né, com medo de sua ajuda ser negada pela profissão que tinha. Aí ele falou assim: minhas irmãs, como não? Entrem, Jesus há de abençoar a caridade de vocês. E todas as noites antes de sair elas oravam com o Chico e com o doente. Decorrido um mês ele se recuperou, né? E quando o Chico terminou a oração de agradecimento, os quatro até choraram. Então uma delas disse ao médico: Chico, a prece modificou a nossa vida. Nós estamos hoje nos despedindo de você. Nós vamos a Belo Horizonte trabalhar. E assim foi feito. Uma delas se empregou numa casa de tecidos e lá trabalhou e viveu em paz até morrer. A outra tornou-se enfermeira e até os meados da década de 60 ainda vivia feliz em Belo Horizonte. Gente, a caridade transforma. Quando nós falamos que quando nós fazemos caridade, a primeira pessoa abençoada somos nós, aqui está o exemplo. E a Ana está me mostrando ali agora a leitura do Evangelho de hoje, né, que foi do capítulo Fora da caridade não há salvação. Então a caridade ajuda quem nós estamos ajudando, mas ajuda a nós. É uma das principais características daquele que quer ser verdadeiro exemplo de Natal. E vamos à última, que é a principal de todas, é o amor. Porque se nós tivermos todas essas características, praticarmos a caridade, mas não tivermos amor, não vai adiantar nada. E é a última historinha que nós vamos contar aqui, que o Chico nos ensina sobre o amor. Porque para que nós tenhamos amor, é preciso que Deus tenha nos enviado, pelo menos uma vez na vida, um espírito que encarnado, não principalmente encarnado, nos mostre o que é o amor. Porque a partir desse primeiro sentimento, nós vamos espalhar a todos, não é? Conforme eu disse no começo do nosso estudo, quando o Chico era criança, ele morou um tempo com a madrinha que batia muito nele, era uma mulher obsidiada, tudo, né? Aí numa tarde muito fria, ele estava conversando com o espírito da sua mãe, e o Chico implorou a ela, falou: mãe, se a senhora vem nos ver, por que a senhora não me tira daqui? Aí ela disse para ele: por que você está tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Jesus. Ele falou: mas a senhora sabe que nos faz muita falta. A mãezinha, para consolá-lo, explicou: olha, perde a paciência não. Pedi a Jesus para enviar um anjo bom, que tome conta de todos vocês. E sempre que ele via a mãe, ele lhe perguntava: mãe, quando é que o anjo vai chegar? E ela dizia: espera, meu filho. Decorridos 2 meses, o pai do Chico resolveu casar-se novamente.
E ele casou com uma senhora chamada Cidália Batista. E a dona Cidália, a segunda esposa, reclamou os filhos dele que estavam esparramados todos para junto de si. Né? E foi assim que essa nobre senhora foi buscar o filho na casa da Maria. Quando a criança voltou ao antigo lar, ela o abraçou e perguntou: meu Deus, onde estava esse menino com a barriga desse jeito? Porque ele estava todo machucado, que a barriga não tinha mais. Né? Aí Chico, que ficou encorajado, né, pelo gesto de carinho dela, abraçou também como um pássaro, como ele diz aqui, como um pássaro que sentia saudade do ninho perdido. Desculpe a emoção. Né? A Rainha Madassa olhou bem nos olhos dele e falou assim: você sabe quem eu sou mesmo? Ele falou: sei sim. A senhora é o anjo bom que a minha mãe falou. E desde então, os dois, o Chico e a madrasta, eles tiveram um amor tão puro que os seguiu durante toda a vida e na espiritualidade. Então, finalizando, gente, vamos ter em nós, tentar ter todas essas qualidades e assim, e todas elas encimadas pelo amor, que é o amor que vai fazer com que nós tenhamos fé, com que nós tenhamos confiança, com que nós tenhamos tolerância, com que nós tenhamos disciplina e com que nós façamos o que nós. Se nós tivermos, nós poderemos um dia ser, assim como Chico foi, um verdadeiro exemplo. Que Jesus nos abençoe a todos. Grande